Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Estou aqui para gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal, mas agora não é a lição da Escola Sabatina. É um tema muito sério que eu vou estar falando para vocês hoje, que é o selo de Deus e o sinal da apostasia. Qual é o selo de Deus? O que é o selo de Deus? É sobre isso que eu vou estar falando com vocês hoje. Antes de iniciar esse tema, eu peço a ajuda de vocês, meus irmãos. Se inscrevam no meu canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações para receber o meu vídeo e compartilhe meu vídeo para chegar para muitas pessoas. Antes da gente iniciar, vamos orar pedindo sabedoria de Deus. Pai querido, Pai amado, te agradecemos por esse dia de hoje, que é o Sábado Santo do Senhor, que termina hoje no pôr do sol. Pai, me dê sabedoria para mim, Pai, que eu fale inspirado por Ti, que o Seu Espírito Santo me use. Pai querido, eu lhe peço que o Senhor abençoe a cada pessoa, cada irmão e irmã em Cristo. Estejam com eles, Pai. O Senhor ajude eles nos seus problemas. Eu não sei o que eles estão passando. Vocês estão doentes, vocês estão passando necessidades, eu não sei, Pai, mas estejam com eles, Pai. Ajude eles, Pai. Que a sua graça seja abundante perante eles, Pai. Que o seu Espírito Santo, Pai, esteja nos seus corações. É isso que eu lhe peço, lhe agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Antes de eu falar, meus queridos irmãos, é muito sério esse assunto que eu vou estar falando com vocês. É sobre o selo de Deus. Deus tem pessoas fiéis aqui nessa terra. E tem pessoas que precisam saber dessa mensagem para sair do engano. E o selo de Deus qual é? É o sábado. O sábado é o selo de Deus. Eu quero compartilhar com vocês alguns versos da Bíblia sobre o sábado. Então vamos começar com Êxodo, capítulo 31, verso 18. Êxodo, capítulo 31, verso 18. 31, verso 18. Olha o que diz aqui. Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu a ele as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Então Deus, ele escreveu para Moisés, em tábuas de pedra, os 10 mandamentos. Foi a única coisa que nenhum profeta escreveu, nenhum apóstolo escreveu. Quem escreveu foi Deus. Deus escreveu para Moisés os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos estão lá em Êxodo 20, que é a lei moral de Deus. E o sábado é o selo de Deus. É o dia que Deus criou o mundo em 6 dias e santificou o sábado. E o 7º dia Deus descansou. Vamos para Gênesis, capítulo 2. Gênesis capítulo 2, olha o que vai dizer lá. Gênesis capítulo 2, versos 3, 1, 2 e 3. Olha o que diz aqui. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Então Deus aqui, ele santificou o sábado, ele descansou no sábado e abençoou. Deus não trabalhou, Deus nos deixou exemplo para ser seguido.
Deus precisa descansar? Não, mas Deus deixou exemplo para nós, para ser seguido. O sábado é o memorial da criação, é o selo de Deus. Agora vamos para Isaías, capítulo 8, verso 16. Capítulo 8, verso 16. Olha o que diz na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Nós estamos ouvindo a voz de Deus. Deus está falando conosco nesse momento. Quando você abre a Bíblia, você está ouvindo a voz de Deus. Isaías 8, verso 16. Guarde bem o testemunho e cele a lei entre os meus discípulos. Cele. Que lei que é essa? É o sábado. O sábado é o selo de Deus. Cele a lei entre os meus discípulos. Deus está nos dizendo isso em sua palavra. O sábado é o selo de Deus. E Jesus, quando ele esteve aqui na terra, Jesus guardou o sábado? Sim. Vamos para Lucas 4:16. Lucas 4:16. Lucas 4:16, olha o que diz. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele santificava o sábado. Ele santificava. Jesus guardou o sábado, porque ele é o criador do sábado. Jesus criou o sábado no memorial da criação. E ele santificava o sábado. Vamos para João capítulo 15, verso 10. João capítulo 15, verso 10. Olha que diz lá: se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então Jesus, ele quando esteve aqui na terra, ele guardou os mandamentos do Pai. Se nós guardamos os mandamentos de Deus, nós permanecemos no seu amor. E Jesus guardou os mandamentos de Deus. O domingo agora. O domingo é santificado por Deus? O que é o domingo? Quem falou para santificar o domingo? Quem mudou a lei de Deus? Eu vou explicar para vocês. Mas primeiro vamos lá para João capítulo 20. Olha que é o domingo. O domingo é o que na Bíblia. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Aqui está dizendo que Jesus, ele ressuscitou no primeiro dia da semana, que é o domingo. Jesus jamais falou para santificar o domingo. O domingo é apenas o primeiro dia da semana. E quem falou para santificar o domingo? O papado. O papado, ele mudou a lei de Deus. Ele colocou guardai domingos e festas. Vamos lá para Daniel, capítulo 7, verso 25. Daniel, capítulo 7, verso 25. Olha quem mudou a lei. Daniel 7, 25. Diz assim: ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo, e tentará mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues na mão dele, por um tempo
tempo e tempos e metade de um tempo. Então aqui quem que mudou a lei de Deus? O papado. Eles modificaram a lei de Deus. Eles colocaram o domingo como dia de guarda. O domingo como dia de guarda é o que? É a marca da besta. Vai ser implantada naqueles que não forem fiéis a Deus. Eu vou entender aqui. Vamos entender. Quem foi que mudou a lei de Deus? Olha aqui. Contra quais 3 coisas o anjo do Apocalipse 14 adverte os homens? Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo, em grande voz, se alguém adora a besta, é a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus. A besta representa o papado. A imagem da besta representa outra entidade religiosa e poder civil dominante. Em oposição ao selo de Deus está a marca da besta, a marca da apostasia, que é o domingo. Contra esse culto falso e idólatra, contra a recepção dessa marca, Deus envia essa solene advertência. Deus está enviando essa advertência. A marca da besta é o domingo. É um culto falso. É um dia falso. Jesus jamais falou para guardar o domingo. O domingo foi colocado pelo papado. Aqui como está descrita a igreja remanescente de Deus. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, queridos, você não está perdido ainda. Deus tem uma igreja remanescente que guarda os mandamentos de Deus. As pessoas que estão em outras religiões, que falam que era para guardar o domingo, elas têm que sair. Está escrito em Apocalipse 18, sai dela, povo meu. O sábado é o dia santo, é o dia para ser guardado, não é o domingo. Agora aqui, olha outra. Onde os apóstolos viu esse mesmo grupo, um pouco mais tarde, os que tinham ele na testa. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Apocalipse 14, 1. O selo de Deus e o nome do Pai devem referir-se à mesma coisa. O selo é o sinal ou a marca da perfeição, e o nome de Deus equivale a seu caráter, que é a perfeição. O sábado de Deus, observado como Deus ordena que o seja. E em santidade é um sinal dessa mesma coisa, a perfeição de caráter. Quando este selo for finalmente posto sobre o povo de Deus, será uma prova de que sua graça e o poder santificador fizeram sua obra e os habilitaram para o céu. No mundo por vir, todos observarão o sábado e terão este selo ou a marca de santificação, santidade e perfeição de caráter. Nós guardamos o sábado aqui na terra. O sábado foi um dia santo que Deus colocou, que Deus santificou. E na nova terra, nós também guardaremos o sábado. Vamos lá para Isaías 66, verso 22 e 23. Isaías 66, verso 22 e 23. Olha o que diz aqui na Bíblia Sagrada. Porque, assim como novos céus e nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim também estão diante de mim a posteridade e o nome de vocês. De uma festa da lua nova a outra, e de um sábado ao outro sábado, toda a humanidade virá adorar diante de mim, diz o Senhor.
Então Deus está falando assim, na nova terra nós vamos adorar a Deus de um sábado a outro sábado. Toda a humanidade virá diante de mim. Então não é o domingo. O domingo foi imposto pelo papado. Pelo papado. A Igreja Apostólica Romana mexeu na lei de Deus. Modificaram a lei de Deus. Eles colocaram guardar domingos e festas. Olha o que diz aqui. Que poder mencionado em Apocalipse 13 deve impor essa marca? A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos. A besta que tinha 2 chifres faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Deduz-se que o animal de 2 chifres representa os Estados Unidos da América. Ao repudiar os princípios da liberdade civil e religiosa, essa nação se tornará um poder perseguidor, e outras nações lhe seguirão exemplo, oprimindo os que recusam renunciar sua fidelidade de Deus. Então, Satanás, ele vai colocar uma religião falsa, o domingo como dia de guarda. Quem não guardar o domingo vai ser perseguido. Vai acontecer uma perseguição. É isso que vai acontecer. Quem não obedecer esse decreto dominical vai ser perseguido. Mas não fiquem desesperados, porque Deus está cuidando de tudo. Deus, ele vai destruir Satanás. Ele vai acabar com Satanás. Ele vai acabar com a sua falsidade. Nós temos a esperança. Quem se manter fiel a Deus, não vai acontecer nada. Deus está protegendo a sua igreja. Deus tem um povo remanescente que guarda os mandamentos de Deus aqui nessa terra. Que diz aqui, o que o papado apresenta como marca ou sinal de seu poder e autoridade? Olha o que diz aqui. Como se pode provar que a igreja possui poder para ordenar festas e dias santos? Resposta: pelo contrário, o ato da mudança do dia de descanso para o domingo, a qual todos os protestantes aceitam. Uma carta escrita em novembro de 1895, Thomas Chanceler, do cardeal, em resposta a uma consulta sobre se a Igreja Católica atribui a si a mudança do sábado, afirma: a Igreja Católica declara naturalmente ter sido a mudança um ato seu, e o ato é um sinal de sua autoridade eclesiástica em assuntos religiosos. Para outras declarações a esse respeito, sendo o verdadeiro sábado um sinal de fidelidade ao verdadeiro Deus, não é senão natural que o falso seja considerado um sinal de adesão à apostasia, e assim consideremos ser o caso. O que dizem as autoridades papais quanto à observância do domingo pelos protestantes? A observância do domingo pelo protestante é uma homenagem que eles contra si mesmo prestam à autoridade da igreja. A declaração aqui feita é verdadeira, e sua ampla admissão por parte dos que, se bem que honestamente até aqui têm observado o domingo como sendo o sábado, há de levá-los a recusar mais homenagem à apostasia, e volverão à observância do dia, que é um sinal de fidelidade para com o céu. O único dia semanal de repouso de Deus, em sua palavra, manda que os homens santifiquem o 7º dia. Então, o papado, o que eles fizeram? Eles mudaram a lei de Deus. Eles mexeram, modificaram. Mas o sábado está aí na Bíblia para ser guardado, para ser observado. Deus jamais ia mudar um dia. Senão Deus passaria por mentiroso. Deus não é mentiroso. Se Deus falou para a gente guardar o sábado e não o domingo,
é para se respeitar a Deus, porque a palavra de Deus é a voz dele para com a gente. Qual será a atitude do dragão com o povo remanescente que guarda os mandamentos de Deus? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, 17. Então Satanás, ele está irado com as pessoas que guardam os mandamentos de Deus. Ele fica irado, está muito bravo. Porque Satanás sabe que tem pouco tempo de vida aqui na terra. Então por isso que ele está fazendo tudo isso. Quem não estiver alicerçado na Bíblia vai cair nos enganos de Satanás. Porque Satanás, ele pode enganar você, aparecendo para você em anjo de luz, fazendo-se de bonzinho, mas de bonzinho não tem nada. Então nós temos que tomar cuidado, ler a palavra de Deus. Se você não ler a palavra de Deus, se você não tiver alicerçado na palavra de Deus, você vai cair nos enganos do diabo. Como serão impostos esse falso culto a essa marca? Ele foi dado comunicar folho com a imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse, decretasse, morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta e o número do seu nome. Então esse decreto vai ser decretado, que é o decreto dominical. As pessoas não vão poder trabalhar no domingo. Vai ser decretado, ninguém vai trabalhar ao domingo. E aos sábados vão poder trabalhar. E quem tiver a marca vai poder comprar e vender e trabalhar. E quem não tiver a marca não vai poder nem comprar e nem vender e nem trabalhar. Mas não fiquem desesperados, como eu falei, Deus está cuidando de tudo. Deus sabe todas as coisas. E quando Jesus voltar, ele vai destruir esse poder. Ele vai aniquilar esse poder, como está escrito lá em 2 Tessalonicenses. Quero compartilhar com vocês esse verso, 2 Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses. Olha o que diz aqui na Bíblia. O homem da iniquidade é a vinda do Senhor. Irmão, no que diz a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem desmover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados que, por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então isso tem que acontecer primeiro. Primeiro. E venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, a qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama de Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não se lembram que eu costumava lhe dizer estas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Porque o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Então a apostasia vai acontecer, a mentira vai acontecer. Esse homem do pecado, ele vai impor leis, ele vai ser como um Deus, vai se achar como um Deus. Ele vai colocar as leis, que é o decreto dominical. Quando ele colocar o decreto dominical, quem não obedecer vai ser perseguido. Mas quando isso estiver acontecendo,
Jesus, ele vai voltar, ele vai destruir esse homem da iniquidade. Ele vai destruir, ele vai aniquilar, ele vai acabar. E Satanás será destruído. E os fiéis que permaneceram em Cristo, vão subir com Cristo. Vão com Cristo para a nova terra, a nova Jerusalém. E lá, na nova Jerusalém, nós vamos adorar a Jesus de um sábado a outro sábado, como está escrito em Isaías 66, verso 22 e 23. A palavra de Deus está se cumprindo. As profecias da Bíblia estão se cumprindo aos nossos olhos. Então, por isso que eu falo para vocês, em Apocalipse 18, versos aqui, ó, Deus está nos dizendo em sua palavra: sai dela, povo meu. Deus tem pessoas sinceras dentro das igrejas. Por isso que Deus fala: sai dela, povo meu, para não se contaminarem com seus flagelos, com seus pecados. Se você for numa igreja e falar que o domingo é o dia do Senhor, você está sendo enganado. Sai dessa igreja e vá para as pessoas verdadeiras que guardam os mandamentos de Deus e tenha fé em Jesus. Eu vou ler aqui Apocalipse 18. Eu falei um pouquinho, mas agora eu vou ler para vocês. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios e refúgio de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvindo outra voz do céu dizendo: sai dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados, e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Então a Bíblia é muito séria. A Bíblia nos dá a resposta. Sai de Babilônia, que é a igreja que ensina doutrina falsas, é Babilônia. Sai dela, povo meu. Aquelas líderes que estão lá na frente, enganando vocês, pregando o falso evangelho, falando que o domingo é o dia do Senhor. Sai dela, povo meu. Fiquem com as pessoas que guardam os mandamentos de Deus. Fiquem com a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada é a verdade. Quando a gente abrimos a Bíblia, Deus falando com a gente. É a voz de Deus. E os mandamentos de Deus e o sábado são verdadeiros. Que diz aí em São João 8, verso 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará vocês do quê? Do engano. Em São João 17, verso 17, diz assim: santifica a tua palavra é a verdade. Que palavra é essa? É a palavra de Deus. Aqui está a verdade. Aqui está a verdade. Não é em outro lugar que vocês vão encontrar a verdade. Por isso que eu te digo: sai dela, povo meu. Queridos, quero orar por vocês. Querido Deus e Pai, te agradecemos por esse estudo que tivemos da tua palavra. E nós sabemos que o sábado é o dia do Senhor, que o sábado foi santificado por Senhor, e o sábado é o selo do Senhor. Pai querido, te agradecemos por esse estudo, que nós coloquemos em prática tudo que a gente
aprendeu aqui. Que o Senhor nos dê sabedoria cada dia mais para a gente entender a Tua palavra. Que o Senhor nos dê uma boa semana que está se iniciando. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com vocês, meus irmãos e irmãs em Cristo. Queria te falar mais uma coisa. Se inscreva no meu canal, me ajude aqui no YouTube, meus irmãos. Ative o sininho das notificações para vocês receberem meu vídeo e compartilhe o meu vídeo para muitas pessoas. Que o amor de Cristo esteja em seus corações.